Então, meus amigos, falar com vocês hoje a respeito de alguns artistas da Renascença. Nós temos assim uma sequência de gênios: Rafael, Donatello, Leonardo, o Sandro Botticelli, Brunelleschi na arquitetura. É muita gente talentosa reunida num único período. É difícil falar de uma unidade temática de todos eles. Sinceramente, não há. O que nós temos é uma confluência de arte assim nunca vista antes na história. Porque é difícil juntar no mesmo período, né? Eles conviveram juntos ali, né? Leonardo, Michelangelo, o Rafael é mais jovem, mas ainda assim conviveu, né, nos fins dos dias do Leonardo e do Michelangelo. É, mas é um movimento muito, muito rico, que tem o antropocentrismo, né, todas as características que eu já apresentei na aula passada a vocês, como centrais nessa expressão artística, e a técnica acima de tudo, né, um virtuosismo técnico assim, absurdo. Né? É a busca da perfeição artística, mostrar que o ser humano é capaz de alcançar níveis inimagináveis. Né? Essa era a ideia dos artistas, né? A técnica acima de tudo, né? A técnica extrema. E a gente tem obras assim maravilhosas. Né? Pega o Michelangelo, né? Um dos meus favoritos. Acho que para mim é o favorito. Com o Davi, né? Ele esculpiu um gigante, né? O Davi nem era o gigante, né? O Davi era o Davi, mas é um Davi de 6 metros de altura, né? Esculpido em mármore. O mármore não era de um mármore de boa qualidade, porque não foi uma pedra escolhida pelo Michelangelo, mas mesmo assim é algo surpreendente, questão de razão, proporção, estudo da anatomia humana, né? Porque tanto o Michelangelo quanto o Leonardo, eles dissecavam, né? Retiravam a pele dos corpos para fazer estudos dos músculos, né, da contração dos músculos, para ver como cada movimento era feito e de que maneira isso transparecia na pele, certo? Para transpor para a pintura. Então é uma coisa meio assim, meio bizarra, né? Mas extremamente produtiva para o período. Né? É, óbvio que essas figuras, elas, de tão geniais, elas beiram a loucura, principalmente, né, o Leonardo e o Michelangelo, são assim, é, enjoados. Eu vou me atentar aqui mais à análise do quadro do Leonardo da Vinci hoje. Eu já vou começar adiantando a vocês, então, alguns pontos curiosos da vida do Leonardo. O nome dele é Leonardo da Vinci. É uma região em que ele morava, Vinci, Vinci, que se escreve. É a mesma coisa de vocês falarem assim, Guilherme do Gabiroba. É o Leonardo da Vinci. Vinci é o lugar. O nome dele era só Leonardo mesmo. Ele era vegetariano, ele não comia carne. Isso, nós temos acesso a muitas informações dele porque ele guardava uma espécie de diário, um caderno que ele escrevia essas anotações, e por isso nós temos essas informações tão precisas, apesar de não sabermos exatamente como ele era, porque não havia pinturas dele mesmo, autorretratos. Ele era vegetariano, ele era canhoto, escrevia espelhado, escrevia de trás para frente, uma loucura. Era gay, ficava com outros homens. Isso era ele, o Michelangelo, o Rafael, né? O Rafael Sanzio, muito mais, né? Inclusive, eles já tiveram muitos, muitos problemas com isso, porque era crime, né, no período ali, no 1450, 1480, isso era um crime grave, né, só que eles aproveitavam né, todos esses pintores aproveitavam da fama, aproveitavam do reconhecimento que eles tinham para, né, jogar essas questões para debaixo do tapete. Então, o Leonardo era vegetariano, ele era gay, ele escrevia espelhado, e era uma figura que nunca terminava seus trabalhos, sempre dava problema, né? Ele nunca foi lá
um jovem disposto a trabalhar, ele era meio preguiçoso, apesar de guardar muitas dúvidas, né? Um homem muito curioso. Olha só algumas anotações que ele tinha em seu caderno, né? Se não é curioso. Reparem bem, tirar as medidas de Milão e de seus subúrbios, até aí tudo bem, né? Porque ele queria desenhar a cidade, então é compreensível, né? Mas olha essa outra. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo, buscar as medidas do sol que me foram prometidas pelo maestro Giovanni Franceschi. Olha outro tipo de anotação. Observe as patas do ganso. Se estivessem sempre abertas ou sempre fechadas, a criatura não seria capaz de realizar qualquer tipo de movimento. Outro questionamento. Por que o céu é azul? Olha só a mente do Leonardo como funcionava, né? Esse aqui para mim é sensacional. Por que os peixes dentro d'água são mais ágeis que os pássaros no céu, quando deveria ser o contrário, já que a água é mais pesada e densa que o ar? Outro ponto. Descreva a língua do pica-pau. Para quê, né? Por que será que o cara vai... Que tipo de exercício é esse, né? Descrever a língua de um pica-pau? Vá todo sábado aos banhos turcos, onde você verá homens nus. É mais um meio do Leonardo, e a gente fica pensando, né? Caramba, será que ele queria ver homens nus ou ele estava estudando anatomia? Vai saber, né? Talvez ele uniu o útil ao agradável, né? Mas esses são os pontos assim de genialidade, de intensidade do nosso Leonardo, tá bem? A gente sabe que ele chegou a brigar com Michelangelo, o Michelangelo não gostava, não queria ver ele por nada, eles tinham uma rixa mesmo, né? E existem outros grandes também, né? Vou mostrar aqui para vocês minha pintura favorita desse período vamos ver se vai dar aqui. Peraí. Eu vou ver se eu coloco a imagem dela aí para vocês, né? O Nascimento de Vênus do Botticelli. Eu acho linda, né? Essa Vênus é maravilhosa. Apesar que há alguns pequenos erros de proporção aqui. Ela tem um pescoço maior que o normal e outros detalhes, mas maravilhosa. Então fiquem aí com a análise de dois quadros do Leonardo da Vinci, que eu vou deixar para vocês, que é a Anunciação, eu vou colocar o nome dele aí, e a Última Ceia, tá bom? Valeu, galera. Vamos lá então, galera. É o seguinte, nós vamos analisar, vou comentar um pouco com vocês a respeito desse quadro chamado A Adoração dos Magos, né, do Da Vinci. Esse quadro, ele tem uma história curiosa, porque ele não foi terminado, né, como diversos trabalhos do Da Vinci. O Da Vinci sempre deixava seus trabalhos para trás, né, inacabados, e aí as pessoas que encomendavam ficavam bastante bravas com ele, né? Isso aí foi encomendado por um mosteiro e fizeram um contrato de trabalho que ele deveria entregar em 30 meses, né, e pagaram ele com gravetos, troncos e um barril de vinho tinto, né? Então, olha só, né? Leonardo da Vinci trabalhava em troca de lenha e bebida, né? Olha o nível da figura. Mas vocês podem ver aí na imagem, né, a Adoração dos Magos. É um momento de epifania, né, quando Maria fala que o menino é o menino Jesus, a encarnação, né, do Senhor, né, do Jesus Cristo, e aí todo mundo fica extasiado, né? Esse é o ponto aí da epifania, né? Essa relação mágica, né? Esse momento estonteante. E Leonardo, ele resolveu pintar, como um bom italiano, né? Ele estudava muito a maneira como as pessoas movem as mãos, a maneira como as pessoas expressam corporalmente os seus sentimentos, aquilo que passa na sua cabeça, né? E aí, cada personagem desse monte de personagens aí do quadro, cada personagem tem uma expressão única. Isso é muito marcante na obra do Da Vinci, principalmente na Última Ceia. Cada figura tem uma expressão única. O Leonardo, ele era um grande estudioso das expressões corporais humanas. Um grande problema, né,
do Leonardo, mas que é parte da sua genialidade, é a sua obsessão pelo estudo da ótica. Porque, como nós sabemos, há uma luz que incide sobre o objeto, sobre a tela, né? E essa luz, ela bate em cada personagem desse, e os personagens vestidos com roupas claras, né, a luz que chega neles, obviamente vai ser rebatida para outros personagens. Então isso cria uma miríade ótica imensa, né? E Leonardo percebeu que ele não ia conseguir pintar, né, os mais de 60 personagens que estavam no seu croquis, com essa miríade ótica, né, com todo esse perfeccionismo de luz e sombras, e ele simplesmente desistiu de fazer, né? Mais um trabalho dele inacabado. Então, entre terminar um trabalho que para nós já seria perfeito, mas que para ele estaria meia boca, ele prefere nem fazer. E vocês podem ver aí agora, né, nesse estudo para a adoração dos magos, que é o estudo preliminar que ele fez para essa pintura que não foi terminada, como a ideia de perspectiva dele era assim, extremamente detalhada, né? A maneira como as linhas horizontais traçadas aí a partir do piso, elas vão se comprimindo até ficarem uniformes no ponto de fuga, né? Há um ponto central marcado com um prego que ele fazia. Isso é muito, muito, muito mais do que necessário para uma pintura, né? Ele se coloca num plano exagerado de perfeccionismo, né? De profundidade, de campo, de proporção, de razão. Esse é o estudo da adoração dos magos aí do Da Vinci, né? Mais uma de suas obras inacabadas com com suas devidas esquisitices. Outra coisa importante desse quadro é o seguinte: Leonardo fez um autorretrato dele, está aí no canto direito, aí no extremo direito da pintura. É um jovem, um menino apontando para Jesus, porém olhando para o outro lado. Ele aparece numa posição que era como os artistas renascentistas se inserirem em uma representação, fazerem a representação de si mesmo nas obras. E aí nós temos algumas características que são marcantes do Leonardo, né? Nariz, cabelo cacheado, e algumas outras descrições aí que nós temos do Leonardo, né? Porque nós não sabemos como ele era, mas temos algumas descrições do Vasari, do Verroca, alguns historiadores que batem exatamente com a imagem desse menino. E essa figura é uma espécie de comentarista. A figura que está pintada, né, é uma espécie de comentarista da própria pintura, né, a metalinguagem. A pessoa que está na imagem é ao mesmo tempo fora dela. Ela não toma parte na ação, mas em vez disso ela conecta-se com o mundo que existe além da moldura, né, porque ela está olhando para fora, né, mas apontando para dentro. Seu corpo está virado para Jesus, seus braços apontam para o menino Jesus, e seu pé direito, reparem bem, encontra-se em um ângulo que sugere que ele está movendo naquela direção. Só que a cabeça dele está virada para a esquerda, olhando para fora, olhando para outra coisa, né? Os olhos estão mirando assim bem ao longe. E isso faz parte da cena, porém está descolado dela. O que nós temos então é um observador e um comentarista que está imerso, porém marginalizado. É igual Leonardo, né? Ele é parte desse mundo, mas destacado dele. É o nosso gênio incompreendido aí, perfeccionista, tá bem? Jovens, então vamos lá no quadro, na obra-prima aí do Leonardo, A Última Ceia, né? Tão comentado. Vocês já sabem que Leonardo tinha esse problema em terminar suas obras, né? Então ali os seus apoiadores financeiros ficavam loucos com isso, né? Eles tinham muito medo de pagar e o Leonardo não terminar nada. E esse foi um caso, né? O Leonardo ele tinha muitos adoradores, muitos fãs na época, e quando ele resolveu pintar esse mural da Última Ceia em um mosteiro,
Ele montou um andaime e às vezes ele ia e dava uma pincelada e ficava olhando para a tela e ia embora, uma pincelada apenas, né? Porque para ele o ócio era necessário, a criatividade, né? Às vezes ele nem pintava, ele apenas ficava olhando, ficava conversando com as pessoas, e assim foi, né? Demorou bastante para fazer essa obra, né? Como a gente sabe, né? A ideia de tempo dele é diferente das pessoas ligadas ao mercado, das pessoas comuns. E esse quadro, a grande diferença, né, a grande sacada dele para a forma como essa ceia era retratada por outros artistas está na maneira como Leonardo vai representar sentimentos humanos nos apóstolos, tá? E aí ele pega um instante assim preciso, um instante perfeito, que é o momento que Jesus diz, né, um de vocês me trairá. Isso parece ser um instante congelado, né, dessa cena parece ser até uma foto, né, congelada assim da reação dos apóstolos perante essa frase de Jesus. Porém, não é. Né? O que há nesse quadro não é esse instante congelado. Na própria descrição do Leonardo, na própria descrição que Leonardo faz de um rio, né, acho que cabe bem a esse quadro, que cada momento é parte daquilo que passou e também do que está por vir. Ou seja, esse quadro, a última ceia, não é uma imagem congelada, ele é uma narrativa. Né? Com esse momento específico, nós sabemos aquilo que passou, que são as palavras de Jesus, e aquilo que ainda está por vir. Claro, se nós conhecermos ali minimamente o contexto bíblico. Né? Se nós analisarmos aí a maneira como é coada as palavras de Jesus, né? Ele abaixa a cabeça, ele em silêncio, ele está com a cabeça um pouco mais baixa, ainda né, a mão parece movimentar na direção dos pães, e uma metáfora bonita para isso é uma pedra jogada no meio de um lago. Né? Por quê? Se vocês repararem o pronunciamento de Jesus, né, quando ele diz que um dos apóstolos irá traí-lo, né, provoca ondulações que vão emanar dele até as bordas da imagem. Né? E aí gera essa força narrativa. A gente pode perceber isso nos versículos, está lá em Mateus. Né? Vocês conhecem a Bíblia? Tem um trecho que diz assim: e eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu o Senhor. E Jesus fala: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. João também conta: seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então percebem como essa narrativa ela está presente dentro da própria imagem, né? Como que uma imagem congelada nos conta histórias. Né? Os apóstolos são separados, né? Os 12 são separados em grupos de 3 pessoas, né? De 3 apóstolos cada um. E nós temos um fluxo de tempo que corre da esquerda para a direita, né? Que desenvolve assim. Então, na extrema esquerda, a Bartolomeu, Tiago Menor e André, eles têm essa reação assim mais brusca, né, mais imediata, né, de surpresa, de susto. Bartolomeu está ali entre ficar em pé e ficar sentado, ele está prestes a levantar, né, a cabeça é um pouco jogada para frente, na própria descrição do autor da obra, né, do Leonardo. Há um segundo trio, Judas, Pedro e João. Né? Judas é feio, coitado, né? Meio mais moreno, com um nariz meio para frente. Ele segura um saco de moedas na mão. Acho que vocês conseguem identificá-lo a partir dessa informação, né? Que é as moedas que ele recebeu, né, para trair Jesus. Né? E ele, quando ele ouve isso, ele inclina para trás e derruba um saleiro. Aí acho que não dá para ver nas cópias mais antigas que tem essa informação, né, que foi guardada aí nas cópias mais antigas da Última Ceia. No quadro que tem na casa da avó de vocês, acho que já não tem. Então Judas, assim, mesmo virando o corpo, né, mesmo retraindo, ele estica a mão na direção do pão, né, que ele vai comer ali, compartilhar com Jesus. Né? E olha só, né, lembre-se das palavras de Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Né?
E em Lucas nós temos um fragmento muito bacana, olha só, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. É exatamente a mão de Judas indo em direção ao pão. Né? Pedro aí está nervoso, agitado, projetando o corpo para frente, indignado. A expressão dele é de quem ele fala, né? De quem Jesus está falando, né? Quem será que vai traí-lo? Ele está com a faca na mão direita, faca comprimida, apertada. E nós sabemos que mais tarde à noite, por isso que eu falo que isso é uma narrativa que conta ainda as coisas que irão acontecer, Pedro corta a orelha de um servo que, que tenta prender Jesus. Né? E Pedro quer proteger ele. E aí por aí vai. Né? Essa é a questão da narrativa aí da última ceia, um dos pontos mais importantes da obra. Tudo bem?